levantou-se, ele saltou sobre a sua lança. Ele e toda a sua casa, todos os seus filhos. Então Saul, quando a notícia chegou na cidade, que Saul e Jonatas e toda a sua família já era morta, a ama que cuidava de Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 4 e versículo 4, a ama que cuidava do menino, que tinha apenas 5 anos de idade, ela pega o menino e começa a fugir. Ela temia que aqueles que mataram Saul, que mataram a Jonatas, que mataram a todos os seus, ela temia que eles viessem à cidade e executassem ao único herdeiro do trono de Israel, Mefibosete. Por legitimidade, ele era o herdeiro do trono. Então, quando aquela ama soube da notícia que eram mortos os seus pais, ela pegou o menino e fugiu. Mas houve um acidente nesse percurso. Quando aquela mulher sai com aquela criança, ela o deixou cair. E ele quebrou as 2 pernas. E não houve um tratamento adequado para aquela enfermidade. Não houve um tratamento. E ela fugiu com o menino para a casa de Maquir, em Lodebar. E como não houve um tratamento adequado, aquele menino ficou coxo. Ele ficou paralítico. Ele não andava. E isto lhe teve um preço muito alto. Mas junto a esse preço alto, houve também algum benefício. Mas como assim tirar benefício de uma situação como esta? Vamos lá. Qualquer um de nós pode olhar para o espelho e pensar assim: eu tenho um defeitinho aqui, meu nariz é meio achatado, estou meio cheinho, ou daqui, dali, eu não sou como eu era, ou gostaria de ser. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos falhas. Todos nós temos deficiências. Todos nós temos limitações. Nenhum de nós talvez seja aquilo que gostaria de que fôssemos. Mas nisto houve uma grande vitória para Mefibosete. A primeira delas é que se ele fosse perfeito das pernas, ele seria perseguido até a morte. A sua deficiência poupou-lhe a vida. Quando ele era deficiente, ninguém estava nem aí para ele. Ele escondeu-se em Lodebar. Logo nós podemos saber que Lodebar era uma cidade em que as pessoas que estavam doentes, com doenças diversas, cegos, mancos, aleijados, eram despejados em Lodebar. Eram dispensados em Lodebar. Lodebar é conhecido como cidade da miséria. Lodebar era conhecida como a cidade do desprezo. Lodebar era conhecida como a cidade do Zé Ninguém. E quantas vezes alguém de nós olha e fala assim: eu sou diferente, ninguém liga para mim, eu sou desprezado, ninguém me enxerga, o pastor não me vê, a minha família não me vê, ninguém me encontra. Ei, deixa eu dar um recado de Deus, a palavra de Deus para você aqui nesta noite. Talvez você está como Mefibosete, abandonado em Lodebar, no canto escuro de um quarto, tomando medicações tarja preta. Ninguém te telefona, ninguém te liga, ninguém te encontra, nem mesmo seus parentes, nem seus amigos mais chegados. Até a igreja esqueceu de você.
Mas saiba de uma coisa, Deus está te vendo o tempo todo. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Os olhos do Senhor estão o tempo todo sobre a sua vida. Ainda que sua mãe te esqueça, ainda que teu pai te esqueça, ainda que a igreja te esqueça, o Espírito Santo de Deus é a sua companhia o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aí quando havia toda a família de Saul morreu, havia na sua casa um mordomo chamado Ziba. Quando eu vejo a história, ouço hinos, eu sei como é Ziba, um cidadão novinho, garoto, um mancebo, um jovem. A gente, ô irmão Jefferson, é assim, quando você lê um texto bíblico, a sua imagem formata um personagem. Não, Ziba era cobra criada. Eu sempre pensava Ziba ser um bom mordomo, um bom servo, um cuidador. Ele era interesseiro. Ziba era curador, tinha a curatela dos bens da casa de Saul. Tá certa essa palavra, doutora Elma? Ele cuidava do seu patrimônio, ele cuidava dos bens da família de Saul. Ele foi colocado como curador, mas ele levava benefícios. Eram 3 fazendas, ele cuidava delas, ele tinha 15 filhos, ele tinha 20 servos, ele levava vantagem pessoais sobre aquela situação. Ele não estava ali de graça, não. Então Davi chamou a Ziba e falou assim: há alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência? Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Nesta noite o rei manda chamar. E nesta noite o rei chamado Espírito Santo de Deus, que toma a minha boca e diz para você: há na tua família alguém que precisa da beneficência de Deus. Será que existe alguém que carece da beneficência de Deus? Pergunto para você nesta noite. Feche os seus olhos. Para que lado que está a sua casa? Você imagina que está para a esquerda? Você imagina que está para a direita? Você imagina que está para trás? Você imagina que está para a frente? Curva teus olhos, a tua cabeça agora. Fecha os seus olhos. Aponta com a tua mão num gesto de fé. Para que lado que está a sua família? Eu estou todo perdido aqui, nenhuma bússola consegue me orientar. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou estendendo a minha mão agora. A minha mão não alcança a minha família, mas o Espírito Santo de Deus alcança a minha casa agora. A minha voz não alcança a sua família, mas o Espírito Santo de Deus alcança a sua casa agora. Há alguém na sua casa que precisa da beneficência do Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai alcançá-lo agora. Oh glória, oh glória, oh glória, alcança Jesus, o lar dos seus servos, seja para que lado for, para norte, para sul, para leste, para oeste, para lá ou para cá, em nome de Jesus, alcança Deus. Mas quando pergunta para Ziba se há alguém que eu possa usar da beneficência, ele, assim, tem um moço lá na casa de Saul, é aleijado dos pés. A primeira coisa que Ziba fala de Mefibosete, a primeira coisa que ele aponta é o seu defeito. A primeira coisa que Ziba aponta é o seu defeito. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para apontar o seu defeito tem muita gente. Na sua rua tem gente que aponta o seu defeito. No seu trabalho tem gente que aponta os seus defeitos.
No seu dia a dia tem gente que aponta seus defeitos. No trânsito tem gente que aponta seus defeitos. Seja lá como forem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Lá no céu tem um que não olha para os seus defeitos. Não olha para as suas falhas. Mas ele olha para o seu coração. Ele olha para a sua mente. Olha para o seu corpo. Olha para a sua alma. E diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então Davi volta. Então Davi pergunta para Ziba: manda trazer esse moço. Nós lemos agora há poucos que chega Mefibosete. E quando Mefibosete chega à presença do rei, então ele está tremendo muito. Ele está temendo também, porque ele não sabia o que poderia acontecer. Ele não sabia que cargas d'água poderia acontecer. Então naquela hora que ele chega, ele pergunta: és tu, Mefibosete? Sim, Senhor. Teu servo é um cão morto. Vocês viram o versículo ser isso? Teu servo é um cão morto. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu estado emocional hoje? Na conclusão dessa mensagem, nós vamos ver, pastor Renato, que Mefibosete trazia consigo 3 identidades. A primeira eu já falei. Ele era da família real. Ele era um príncipe. A segunda identidade, nós falamos agora, é a que ele assumiu. A identidade de um cão morto. O seu psicológico estava arrasado. O seu emocional estava no chão. Ele estava convivendo em Lodebar. Lá só tinha enfermo. Lá só tinha gente defeituosa. Lá só tinha gente feia. Que se sentiam assim. Ele estava numa terra de destruição. Assim estava Mefibosete. Perdeu tudo. Perdeu seus pais. Perdeu o trono. Perdeu a dinastia. Perdeu a sua identidade. Mas restava ali uma coisa: o seu caráter era ilibado. Mais à frente nós vamos ver isso aqui. E quando Davi chama a Mefibosete e diz assim: vou te restituir todas as coisas, as suas fazendas, as suas terras, e Ziba vai produzir as terras, e a partir de hoje você vai sentar na mesa para comer da comida do rei. Irmãos, a mesa do rei não podia sentar pessoas deficientes. Mas quando Mefibosete assentava-se para comer, certamente os seus defeitos saltavam à sua mente. Certamente ele pensava: eu não sou digno. Ele já falou: eu sou um cão morto. O seu emocional estava arrasado, estava no lixo, estava no chão. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Como foi teu ano? Como é que você começou? Você começou no palácio ou começou em Lodebar? Como é que foi seu emocional? Como é que estava o seu início de ano? Como é que você chegou no final do ano agora? Como que está a sua estrutura emocional? Está quase sem forças? Está como Mefibosete, um cão morto? Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nós estamos numa casa que não prega autoajuda. Aqui é uma casa que prega a verdadeira ajuda. Aqui estamos no local que eu não posso fazer nada para você,
mas eu prego uma palavra que transforma a sua vida. Aqui estamos no local que aqueles que entram aqui caídos, nós servimos a um Jesus que levanta. Aqui nós estamos no local que a oficina de Jeová é aquele que sara, é aquele que cura, é aquele que transforma, é aquele que levanta o caído, aquele que nos coloca. Lembra como dizia o salmista no Salmo de número 42? Tirou-me de um charco horrível de lodo, firmou, lavou os meus pés e firmou os meus pés sobre uma rocha. Talvez você está para lá de Lodebar, está no lodo, está numa lama, mas esta noite Deus lava os teus pés. Lava tuas vestes, lava tua vida, lava tua alma, coloca você sobre a sua rocha e coloca um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ziba era interesseiro. Ele cuidava por interesses. Quando estava sentado à mesa, gente bonita de um lado, gente bonita do outro, gente bonita perfeita. Quem assentava com o rei à mesa para comer pão? Os príncipes, os seus filhos, os chefes dos seus exércitos, homens valentes, homens esbeltos, homens bonitos, fortes, varões valorosos. Mas junto à mesa estava assentado um homem que tinha um defeito. Os seus pés eram quebrados. Ele era aleijado dos pés. Mas quando ele sentava na mesa, imagino eu que tinha uma toalha sobre aquela mesa. E a toalha cobria da sua cintura para baixo. E essa toalha que ali estava, era a toalha da graça de Deus. A toalha da graça de Deus cobria o seu defeito. Sobre aquela mesa, todo olhava, parecia tudo perfeito. O seu defeito estava encoberto. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Perante a graça, os nossos defeitos vão embora. Perante a graça, o adúltero não é mais adúltero. Perante a graça, o homicida se torna cidadão do céu. Perante a graça, nenhum homem se perde, porque a graça de Deus está sendo derramada nas nossas vidas. No nosso meio, no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, a graça de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora vem mais um episódio. Até aqui essa história é um tanto quanto conhecida. Ziba morou em Jerusalém. Na casa com ele morava seu filho Mica. E comia no palácio real todos os dias. Mas quando chega lá no capítulo 16, acontece um episódio. Então, eu acho que vou fazer uma correção. Mefibosete morou em Jerusalém, que às vezes eu confundo o personagem. Mas quando mais à frente um pouco, acontece um episódio. Davi fez tudo isso por Mefibosete. Mas lá vem a traição. Que coisa dura é a traição. Absalão, filho de Davi, usurpa o trono. Promove uma guerra civil. Davi foge do fronte e esconde no campo. Estando escondido no campo, Ziba arreia 2 jumentos, coloca sobre ele vinho, pão, queijo, uva, de tudo que tinha de melhor, e parte ao encontro de Davi lá no campo de batalha. Mas quando Davi
viu chegar Ziba, ele perguntou: uai, cadê Mefibosete? Não vai me visitar? Olha o que Ziba apronta. Ouçam bem, olha o que Ziba apronta. Mefibosete? Tá lá, tramando contra você e quer tomar o teu trono. Irmãos, calúnia. Pelo contrário, Mefibosete tinha ficado na cidade, não aparou a sua barba, não passou óleo sobre a sua cabeça, não lavou as suas vestes, estava em luto por causa da perseguição que sobrevia à vida de Davi. Passado um tempo, Davi volta para a cidade. Absalão é morto. Davi volta para a cidade. E quando ele chega, a primeira pessoa que ele encontra, Mefibosete. Uai, Mefibosete, não fosse encontrar comigo no campo de batalha. Logo Davi diz para ele, Mefibosete diz para Davi: mestre, meu senhor, tu sabes que teu servo é aleijado, e o homem que me coloca sobre o jumento saiu sem meu consentimento, foi embora sem me falar nada, foi à frente e eu não tinha como ir, eu não tinha como montar no jumento para esse seu encontro. Então Davi havia dado todas as terras para Ziba. Nessa traição que ele cometeu, ele volta atrás e divide a sua herança com o traidor. Irmãos, que é uma coisa que dói na alma. Se falar mal da gente, dói. Se criticar a gente, dói. Mas a pior coisa que tem é a traição. E outra coisa, foi traído porque ele menos esperava. O traidor, ele fere a sua dignidade, ele fere a sua honra, ele fere a sua alma. Mas saiba de uma coisa, Mefibosete já tinha passado por tanta batalha, que essa foi mais uma para que ele pudesse perdoar. Deixa eu falar para você uma coisa, os homens traem, os homens quebram a sua confiança. O Brasil está estarrecido com escândalos, é um após o outro. Termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Mas saiba de uma coisa, o homem falha, o homem faz isso com a gente, mas Deus que está no céu jamais há de falhar para conosco. Outro episódio, para finalizar, que aconteceu na vida de Mefibosete. Vocês lembram dos gibeonitas? Lá de Josué capítulo 8 ou 9, me parece. Aquele povo que veio e seduziu Israel. Enganou a Josué. E fizeram uma aliança. E naquela aliança que fora feita com os gibeonitas, eles juraram que seriam parceiros de guerra, de batalha. Mas Saul quebrou a aliança e entrou numa guerra e matou aos gibeonitas. Quebrou a aliança. E o que aconteceu? Os gibeonitas, a terra de Israel começou a ter fome. 3 anos e meio de seca e fome. Então Davi foi orar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, que luta é esta? Vem de lá os gibeonitas. Davi, Saul matou nossa família. E nós exigimos 7 pessoas da casa de Saul para serem sacrificadas, para pagar a conta. Então Davi falou: vai este, vai aquele, vai aquele, vai aquele, mas Mefibosete não. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode vir a luta, pode vir a praga, pode vir a perseguição, pode vir o que for, mas o crente é protegido pela graça de Deus que nos é alcançada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Aleluia, Jesus. Agora eu faço a conclusão da pregação. Como está o seu emocional? Eu disse para os irmãos que Mefibosete teve 3 identidades. A primeira delas, ele era príncipe. A segunda delas, o miserável, um pobre miserável. A terceira delas, ele estava na posição real. Ei, amados, assim também aconteceu conosco. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Eu não sei como é que está você, como que você se vê nesta noite. Talvez você estava na posição privilegiada. Você pregava, você cantava, você orava, evangelizava, mas não tem mais força. Está como um cão morto, parado, caído, não sente mais a presença de Deus, está numa vida miserável. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesta noite, Jesus está aqui para restituir tudo que é. Aleluia, glória a Deus. Há um refrão de uma música muito conhecido, diz assim: tudo que era teu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Quem lembra desse refrão? É de Gerson Bonfim. Quantos de nós perdemos? Perdemos emprego, perdemos dinheiro, perdemos bens, perdemos familiares, perdemos tudo. Mas há algo que não podemos perder: a nossa confiança no Senhor, a nossa salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há algo mais que eu vou falar para concluir essa noite. Mefibosete não era qualquer um. A unção de Deus colocada na vida de Saul pelo profeta Samuel não seria esquecida jamais. Deixa eu falar uma coisa para você. A unção de Deus não pode ser desprezada na sua vida, meu irmão. Valoriza a unção de Deus, valoriza a chamada de Deus, valoriza o óleo que Deus colocou sobre a sua cabeça, valoriza o Espírito Santo de Deus na sua vida, valoriza o dom que Deus te deu, valoriza tudo e faça tudo para a glória do nome do seu Jesus. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Ainda que te persigam, ainda que caia, ainda que sofra decepções, ainda que sofra traições, haja o que houver, a sua fé jamais poderá ser abalada, porque a nossa fé está firmada no nome do Senhor Jesus. Cante comigo assim, ó: tudo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Casa de você não é mais um que ninguém dá valor. Canta, igreja. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa